Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma revisão sobre literatura. Vocês gostaram de estudar a literatura? A arte da palavra, onde nós vamos encontrar textos em que o autor expressou ali a sua paixão, as suas saudades ou as suas decepções. Nós podemos encontrar inúmeros textos literários, desde a poesia, o conto, o romance, né, as epopeias. Então a revisão de hoje é sobre a literatura. O que vem a ser a literatura? É a arte, né? A literatura é a arte da palavra, é a expressão artística por meio dos textos. O termo provém do latim, litera, que significa letra. Então, a literatura é a arte da palavra. Então, quando você lê uma poesia, quando você lê uma crônica, quando você lê um conto, você está se deparando com a literatura. Ali, o autor expressa o seu mundo, os seus sentimentos a partir daquela produção. E muitas vezes, quando é um texto em prosa, né, onde um texto linear, que é constituído por orações, por parágrafos, nós vamos perceber também a ficção, os textos ficcionais. É uma liberdade de criação que o autor utiliza, portanto, para expressar a sua mensagem. É claro que as manifestações artísticas podem ocorrer através da fotografia, das histórias em quadrinhos, através dos jogos de vídeo, né? A arte digital, né? E a literatura. De modo especial, a arte em língua portuguesa, nós falaremos especialmente sobre a literatura. Mas vale, é claro, a gente entender e observar que as composições musicais, por exemplo, né, também são manifestações artísticas. Então, do Vinícius de Moraes, um poema que se tornou uma melodia, né? Conta-se a história, narra sobre a bomba atômica em Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. Então, na verdade, aqui, o eu lírico manifesta a dor das pessoas, né, que viveram aquele momento na Segunda Guerra Mundial, onde tem o ataque, né, a Nagasaki e Hiroshima com uma bomba atômica. E o que nós podemos perceber? Se fosse uma notícia, a linguagem seria objetiva, mas aqui nós vamos perceber o quê? Uma linguagem figurada, né, da rosa, uma rosa cálida, né? Então, pensem nas feridas, né, como rosas cálidas. Qual que é o sentido? Qual o significado disso? Percebam que na literatura a palavra muitas vezes deixa de ter o seu sentido real para expressar algo metafórico, né? Para expressar algo no sentido figurado, que permite ao leitor atribuir outros sentidos, ou seja, outros significados àquela palavra. Temos também as obras, né, de arte pictórica, né, as pinturas, os quadros. Nesse aqui nós temos o Portinari, que representa a família, né, nordestina de Retirantes, o quadro Retirantes presente aí, né, na geração do modernismo. Aqui nós temos também os monumentos, né? Esses monumentos também são obras artísticas, e esse aqui, o Monumento às Três Raças, fica aqui no centro da nossa capital, do estado de Goiás, na Praça Cívica, né, as Três Raças construindo a capital de Goiás. Quando nós falamos em literatura, né, ela está presente em todas as civilizações. Não existe nenhum dos povos que não tenham manifestado, né, a arte pela palavra. Das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias, né? Então, nós temos aí as manifestações literárias. Eu posso até contar para vocês do profeta Gentileza, né? No Rio de Janeiro, era um andarilho que andava pela cidade e ele escrevia frases
né? E o profeta gentileza porque ele trazia, né, nas suas palavras que a gentileza gera gentileza. Então, várias frases escritas nos muros, nos viadutos da cidade. Então, são manifestações verbais, né, consideradas expressões literárias. Então, o livro, né, as histórias contadas em um livro nos dão o poder de imaginarmos os personagens, imaginarmos quais são os cenários onde vivem esses personagens e, claro, né, poder viajar através da sua história, do problema ou de um conflito em que o autor nos apresenta na literatura. A definição mais antiga, comumente usada pelos teóricos da literatura, é aquela construída por Aristóteles, ou seja, para o pensador grego, quem? O Aristóteles, a literatura seria uma imitação ou uma representação da realidade mediante as palavras. E aí vale lembrar, por exemplo, quem gosta de novela, né, os noveleiros de plantão, a novela é uma obra de arte, né? É literatura. É através da expressão escrita ali, os personagens dão vida a um determinado texto, né? E muitas vezes nós vamos percebendo que os personagens, a história ali contada é uma imitação do que ocorre. Então, a obra é uma ficção, mas ela imita a vida. São problemas que acontecem, né, uma vez ou outra, manifesta-se em determinadas famílias ou não, né, histórias que ali são contadas através dessas palavras. Olha só, aqui nós temos um poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. E o que poderia ser essa pedra nas nossas vidas, né? E o Carlos Drummond diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas são fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, do famoso, conhecidíssimo, né, e um grande escritor da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade, que representou aí a fase modernista da nossa literatura. A essência da arte literária está nas palavras, em seus potenciais sonoros, sintáticos e semânticos, estabelecendo uma interlocução entre autores, leitores e ouvintes. O trabalho com as palavras pode ser realizado no sentido denotativo, o sentido real da palavra, ou no sentido conotativo, um sentido figurado, né? Então fala lá na música, né, Rosas de Hiroshima, sobre as feridas como rosas cálidas, né, abertas, ensanguentadas. Imagine aí uma rosa vermelha, né? Então, rosas cálidas, sendo essa a característica essencial da linguagem literária, atribuir sentidos, né? Abrir uma porta para a imaginação, para que você, o leitor, possa imaginar, né, o que significa aquela palavra, qual foi a intenção dela usada naquele contexto. Quando nós falamos em momentos literários, né, ele foi mudando ao longo da história. Então, por isso é dividido em movimentos literários de acordo com cada época. Cada um deles tem uma característica e especificidades de períodos históricos distintos. Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos literários brasileiros? Então, a literatura brasileira também, mesmo com base lá na literatura europeia, mas ela tem a sua característica aqui. Vamos falar sobre o romantismo. Então, houve uma época, lá no século XIX, que os artistas trabalharam muito essa pegada, o romantismo, um movimento artístico, cultural, que privilegia as emoções, a subjetividade. Quando eu digo subjetividade, o eu, ele fala do próprio mundo, dos seus próprios sentimentos. Por quê? Ele vai manifestar o seu individualismo. É o que ele sente, o autor, o poeta. E nessa visão, né, de mundo centrada no ser humano, de forma bem subjetiva, o eu, no individualismo, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Olha só, o Amor, do Álvares de Azevedo, ele diz, amemos.
Quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma os teus encantos e na tua palidez, nos teus ardentes prantos suspirar de languidez. Vem, anjo, minha donzela, olha só, ele idealiza que é amada. Minha alma, meu coração, que noite bela. Como é doce a viração entre os suspiros do vento, da noite, ao mole frescor. Quero viver um momento, morrer contigo de amor. Ô paixão, perceberam? Então esse é o período romântico, em que eles expressavam os seus próprios sentimentos de forma individual, as suas emoções. O realismo, nós já temos aqui, a própria palavra diz, foi uma estética com expressões em diversos campos da arte, como, por exemplo, a literatura. Então, as artes plásticas, a dramaturgia. O realismo surgiu na segunda metade do século XIX e ele fazia uma oposição à estética do romantismo. O que o realismo valorizava? A objetividade, o factual, as situações cotidianas. Olha só o cortiço aqui, de Aloysio de Azevedo. Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom dia de abril, muita luz e pouco calor. As tinas estavam abandonadas, né? Os coradouros despidos, tabuleiros e tabuleiros de roupa engomadas saíam das casinhas, carregadas na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras, que mostravam agora quase todos de fato limpo. Os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. Desprezava-se os grandes chapéus de palha, os aventais, a miagem. Agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço de ramagens vistosas. As brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de 2 vinténs. E aqui, no realismo, vai contar a realidade, uma realidade muitas vezes, né, de pessoas humildes. Olha só, o cortiço, mostrando a vida dessas pessoas simples como ela é. Então nós temos aqui a capa, por exemplo, do livro Cortiço, da Aloysio de Azevedo. No modernismo, um estilo de época que caracterizou-se a maioria das obras literárias do século XX, perceberam? O romantismo, o realismo, nós estamos falando do século XIX. No século XX, quer dizer, muda-se a visão do homem, da pessoa que escreve, a visão de mundo, e a literatura pega uma outra característica. Então, o modernismo, ele é marcado pela experimentação e oposição à arte acadêmica. No Brasil, teve o início em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Então, num teatro em São Paulo, esses artistas que queriam uma nova proposta se reuniram para transformar, a partir da Semana de Arte Moderna, uma nova característica para a literatura. E aqui nós temos do Manuel Bandeira um texto, né, que nos faz refletir sobre a condição humana, né? Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Manuel Bandeira traz aqui, então, né, uma reflexão sobre etnias, sobre raças, né? E nós somos humanos. E aí, em quaisquer situações, sempre deve prevalecer o respeito, né? Não há diferença entre seres humanos, independente de cor de pele, independente das condições financeiras, né? Enfim. E aí nós temos a arte, a fotografia, a literatura que vai nos impulsionando, né, a entender que é preciso, né, estudar a arte e as suas várias manifestações. Nós devemos, de fato, apreciá-las, tá ok? Então, nós estudamos na aula de hoje sobre a literatura e fica aqui o nosso abraço e até a próxima aula. Partiu?